Boa tarde a todos e todas. Estamos retomando a reunião da Comissão de Fiscalização e Controle. Nesta segunda parte, nós vamos estar debatendo o pagamento do piso salarial dos servidores da educação, ou seja, do magistério no âmbito do município. Nós já tivemos reuniões anteriores, não é? Aqui nesta casa nós tivemos uma extensa reunião em que o assunto foi debatido. Para essa reunião nós convocamos o gabinete da prefeita, está aqui o Rafael Lima, o secretário de administração Cristiano Zamboni, que está aqui, o secretário municipal de negócios jurídicos Gustavo Bugalho, o secretário de educação Nilson Girardello, que está fazendo aniversário hoje, ele e os 20 meses de piso, né, Yara? 2 aniversários hoje, e vai ter Estela para comemorar, né? Secretário Municipal de Economia e Finanças, Everton Basílio. Também, obviamente, como sempre, nós estendemos o convite à senhora prefeita municipal, Sueli Rosim, que não apresentou, desta vez, justificativa de motivo para ausência, o Conselho Municipal de Educação, o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle do Fundeb, o Sindicato dos Servidores Municipais, a Comissão de Educação desta Casa de Leis, além da Comissão de Servidores, que foi organizada a partir das pautas em torno do piso do magistério. Nós tivemos, apenas para um breve histórico, não é? Há pouco menos de 20 meses atrás, a apresentação na casa de um PL pela prefeita, onde se colocava na mesa o debate de um abono salarial como garantia de se chegar aos índices estabelecidos em legislação federal, implementando o piso. Então, a partir daquilo, nós fizemos o encaminhamento para o Conselho, para a Câmara do Fundeb e para o Sindicato dos Servidores, que externaram pareceres contrários ao PL, ou seja, o da não aceitação de um abono que não incidiria da mesma forma que o piso, não é? Que não se mexeria com a grade, não se mexeria com o plano de cargos, carreiras e salários dos profissionais do magistério. A partir daí, se estabeleceu, além dos pareceres, algumas discussões, não é? Notadamente algumas no sindicato, outras por força da resiliência, da organização e da luta dos próprios profissionais do magistério, diretamente com a prefeita municipal. Na database desse ano, compromissos reassumidos pela chefe do Executivo de implementação, né? Assim como aconteceu com o piso da enfermagem que acabamos de discutir, também houve manifestações públicas através de live da prefeita municipal na busca da garantia do piso. De forma concreta, o PL do abono foi retirado no final do ano passado e nenhum novo projeto foi enviado à casa. Neste ano, nós tivemos uma audiência, uma reunião grande aqui na casa, que reuniu essas mesmas representações com os representantes do governo, com o apelo de que se buscasse a garantia da implementação do piso e não do velho debate do abono. Passou-se alguns meses, né? Como não houve uma provocação do governo, nós consideramos por bem, dialogando com o sindicato e também com a comissão dos profissionais do magistério, de chamarmos essa discussão para esta mesma tarde em que também realizamos uma discussão em torno do piso dos profissionais da área de enfermagem, né? Os técnicos, os auxiliares e os enfermeiros, enfim. Então, nós vamos dar início a esta reunião pública
e eu vou solicitar que primeiro nós possamos ouvir o representante, ou a representante, ou os representantes da comissão e o sindicato. Não sei se houve, viu, Chico, depois da nossa reunião pública, alguma outra reunião de que nós, enquanto Comissão de Fiscalização e Controle, não tenhamos tido conhecimento. Eu creio que não, não é? Para que nós possamos estabelecer aqui o patamar de onde é que nós partimos, não é? A gente sabe que os profissionais acabam exercendo aí o direito do protesto, né? Não é a primeira vez que se traz o bolo, e foi exatamente 2 meses, né? O outro, porque era de 18, não era? 16. Então, há 4 meses que nós fizemos aquela reunião pública, é isso? Bastante tempo. Vamos começar por quem? Quem vai usar a palavra além da Yara? Aldrin? Amarildo? Então, a Yara e o Amarildo. Quem fala primeiro? Alô? Todo mundo me ouve? Bom, a minha fala ela vai ser muito curta, inclusive, porque eu acho que não tem muito mais o que falar, porque estamos aqui mais uma vez com outro bolo, né? Comemorando mais um mês do não pagamento do piso. Espero que a gente saia daqui pelo menos com alguma esperança ou alguma resolução, porque tá difícil, né? Porque a gente vir aqui se humilhar por algo que é de direito nosso, mais uma vez, é bem complicado, né? Essa discussão ela não deveria nem estar existindo, porque a gente discute projetos de leis. Quando a lei já foi votada, já foi aprovada, e ela já foi, inclusive, publicada em diário oficial, a única coisa a se fazer é cumprir. Quando não se cumpre uma lei, o que acontece? Um cidadão comum ele é preso, certo? Porque ele é um fora da lei. E Bauru vem sendo esse cidadão há 20 meses em relação aos professores. E Bauru também é este cidadão com a enfermagem. E até quando nós vamos morar numa cidade de quase 400 mil habitantes que não cumpre o básico das leis, que não preserva aquele bem que é o melhor que o município tem, que são os servidores públicos. Um município que não preza pelo seu servidor público é um município que não toma conta e não cuida da sua população. Porque o servidor público valorizado, o servidor público, quando ele é agradado, com certeza tudo isso volta em favor da população. E, em se falando de educação, nós estamos falando diretamente na nossa qualidade de ensino. Porque hoje nós temos profissionais que não por opção, mas sim por necessidade, ocupam 2 contratos, trabalham o dia todo para completar a renda de R$ 1.628 que recebem por contrato, quando estes profissionais deveriam estar recebendo, no mínimo, R$ 2.210. Ou seja, os profissionais que estão trabalhando em 2 contratos têm uma defasagem de R$ 1.400 em seus salários. E isso é muito significativo. Isso é muito significativo. E isso deveria, inclusive, fazer com que esse legislativo se levantasse contra tudo isso que vem acontecendo, e não só a vereadora Estela, porque nós temos 17 vereadores dentro dessa casa, e a gente vê quantos brigando para que as leis realmente se cumpram. Qual é o papel do legislativo? Qual é o papel do legislativo diante de uma administração que não cumpre com leis federais? Qual é o papel de um legislativo aonde a gente tem um único vereador
brigando para que as leis sejam cumpridas, e este vereador, muitas vezes, não tem força, porque justamente a administração carrega todos os outros vereadores no colo. Eu não sei qual é o tipo de vantagem, eu não sei se existe vantagem, eu não sei o que acontece. Mas a única coisa que eu sei é que esta casa, diante da maioria de seus vereadores, tem pecado, e tem pecado muito, em cumprir o seu papel de fiscalização do Poder Executivo. E isso também é um problema de educação, porque cabe a nós, educadores, ensinarmos a nossos alunos o que eles precisam cobrar da administração pública, e os pais também. Porque nós estamos vendo que, principalmente, os professores... hoje isso daqui está esvaziado, por quê? Porque nós não temos profissionais em número suficiente para que colegas possam abonar para estarem aqui. Eu mesmo fui convocada, só pude sair da minha escola às 15h30, porque não tinha ninguém para ocupar o meu lugar. E aí a gente abre um edital no dia 3 de outubro, na página 34, que, além de tudo, é um edital mentiroso, que diz lá o quê? Que tem uma vaga para o concurso de professor adjunto de educação infantil, quando a gente sabe que está precisando de muito mais, porque todos os professores da educação infantil adjuntos estão em sala de aula, e está tendo falta desses profissionais. O salário ainda é o de R$ 1.628,73. Então, assim, se você solta um edital sem projeção desse piso, né, porque não tem a projeção, então significa que esses profissionais que vão entrar ainda vão entrar recebendo menos que o piso. E aí? O que nós vamos fazer em relação a tudo isso? Porque nós estamos aqui há mais de um ano discutindo isso, e a gente não consegue chegar a lugar nenhum. A gente não consegue chegar no básico, que é cumprir a lei. A lei é clara. Pague-se o piso de R$ 4.220 para os profissionais de 40 horas. Os profissionais que não fazem 40 horas devem receber proporcionalmente às horas trabalhadas. Além disso, nós temos um outro agravante, que diz lá, a lei é bem clara, no seu parágrafo 4º do artigo 2º. Todo professor tem que ter 2/3 da sua jornada sem o educando. Estas profissionais adjuntas, elas não têm fim de semana, elas não têm sábado, domingo, feriado, à noite, nada. Por quê? Porque estão comprometidas com a educação municipal. Então, elas trabalham o dia inteiro por falta de opção e por necessidade. E aí, chega à noite, elas têm que cumprir o segundo papel, que é preparar a aula, corrigir atividades, fazer de tudo, porque elas não recebem e não têm esse tempo. E elas fazem tudo isso de graça. E eu acho que isso tem que ficar muito explicitado aqui. Porque grande parte dos nossos profissionais estão exercendo dupla jornada, e esta segunda jornada ela acontece sem remuneração. E isso é muito sério. Nós temos muitos professores que se sujeitam, e não desmerecendo, mas que trabalham o dia inteiro nas escolas e à noite vão trabalhar onde? Em bufês, como recreacionistas. Uma pessoa que deve ter mestrado, pós-graduação, que investiu na sua educação, na sua formação. E nós estamos aqui, de novo, tentando, nos humilhando, tentando ver se a gente consegue chegar no mínimo que a categoria deve receber. Porque o piso é isso, o piso é o mínimo que uma categoria recebe para exercer a sua função. Ninguém está pedindo nenhum aumento real, o que é de nosso direito também, porque há anos não temos um aumento real.
Mas a gente está querendo o mínimo, tá, secretária? Então, é isso, gente. Eu não tenho muito mais o que falar, porque, assim, de verdade, está desgastante, está muito chato, está repetitivo. Só que, assim, se for para continuar se repetindo, se for para continuar sermos chatas e trazendo bolos aqui, nós vamos trazer, porque nós vamos demarcar território. Nós não vamos desistir. O piso é um direito nosso, então nós vamos brigar pelo piso. E não só o piso dos adjuntos, eu quero deixar bem claro, porque é outra questão que precisa ficar muito bem resolvida. A questão do piso e a questão da remuneração. O piso ele deve ser aplicado a toda a grade, desde os diretores, os adjuntos, os especialistas, todo mundo, porque todo mundo está em defasagem. O município de Bauru é o município que menos paga o profissional da educação em todos os ambientes. Então, assim, a gente não pode aceitar que um município deste tamanho, com a verba financeira de Fundeb, de recolhimento que a gente sabe que está tendo, continue nos tratando desta maneira. Então, eu passo agora a palavra para o Amarildo, porque, assim, de verdade, eu já estou cansada, vereadora, eu estou cansada de tanto descaso, de não ter uma chefe do Executivo aqui para discutir essa questão que é tão séria e tão insistente, que há mais de um ano nos foi prometido, e só vem enrolação, enrolação, enrolação. Então, assim, eu estou cansada de ter uma prefeita de rede social, eu estou cansada de ter uma prefeita que nos enrola, eu estou cansada de trabalhar num sistema que não me valoriza como profissional, porque eu valorizo a minha educação, eu valorizo a minha formação, e eu tento dar o melhor para os meus alunos, assim como todas as minhas colegas, e isso é desgastante e é humilhante. Eu me sinto humilhada em vir aqui mais uma vez, depois de um ano da nossa primeira discussão, e ver que nós não andamos nenhum passo, porque nós não andamos. A única coisa que a gente conseguiu foi a retirada daquele para não andamos. Secretário, o senhor vai me perdoar, mas nós não caminhamos nada em relação a isso. Porque está todo mundo ganhando 1.628 ainda, nós estamos com as nossas escolas sem profissionais, e aí a gente se vê obrigado a ver um edital com o mesmo salário. Então, assim, se você quer uma mudança, ou você não lançaria esse edital nesse momento, ou você já lançaria um edital com a perspectiva de, pelo menos, o piso para 20 horas. Então, assim, falar que a gente avançou é mentira. Obrigada. Obrigada, Yara. Vamos ouvir o Amarildo? Você pode escolher aí, Marildo, ou aqui a tribuna também. Fique à vontade. Se quiser ficar de frente para o pessoal, por favor. Boa tarde. Boa tarde a todos, todas. Eu gostaria de estar fazendo uma fala mais do ponto de vista acadêmico para discutir a questão do piso salarial. Espero que seja uma contribuição, que eu não tome o tempo aqui, estar falando sem poder contribuir. E, dentro da questão da discussão acadêmica, eu trago aí o conceito de desenvolvimento profissional docente, entre os representantes mais assim conceituados, Antônio Nova, Marcelo Garcia, Oliveira Formosinho, Bermond. Aqui no Brasil, as professoras Aline Reale, Rosa Anunciado, da UFSCar. Bom, o que esse conceito, desenvolvimento profissional docente, traz? Dentre as coisas que traz, uma delas é olhar para a docência como uma profissão. E isso em contraponto àquela ideia de que todos podem ser professor, todos podem lecionar. E, dentro da questão da profissão, que é um trabalho especializado, ou seja, tem que ser desenvolvido por uma pessoa que tem um conhecimento, o domínio do conhecimento científico, o domínio do procedimento. Isso significa que precisa ser um trabalho valorizado. O trabalho especializado, em qualquer área, é valorizado. Você não consegue contratar um profissional especializado sem desembolsar, não é isso? E, tomando isso como
um parâmetro, tem dados, né? Eu não vou conseguir levantar agora o nome do autor que fez a pesquisa, mas que no Brasil, de quase forma geral, o salário do professor equivale em torno de 54% de um outro profissional de outra área com a mesma formação. Ou seja, ganhando quase mais de 40% a menos que um outro profissional com a mesma formação. Isso é importante ter ensinado. Depois eu vou trazer uns outros dados a esse respeito, né, para a gente estar refletindo. Dentro também desse conceito, traz assim, a ideia de que o processo de aprendizagem, né, é indissociável das condições de trabalho. Ou seja, se pretende-se que nós tenhamos uma educação de qualidade, ou seja, se pretende que a educação atinja índices altos do IDEB, sem fazer investimento em todas as áreas, na questão da infraestrutura, como nós discutimos, na questão da valorização dos profissionais de apoio, que está dentro da escola, que não se faz. Nós tivemos, naquele momento lá, de reivindicação do salário, eu fiquei constrangido quando falaram que a merendeira, em alguns casos, ganha até abaixo do salário mínimo. E não tinha ideia disso, né? Eu, como diretor, né, tenho toda essa equipe que, sem ela, a escola não funciona, e deparar com uma situação dessa. Então, fui para a greve em solidariedade a esses profissionais, né, que tanto contribuem para a escola e não têm essa valorização reconhecida. Então, dentro das condições de trabalho, tem a questão do salário do professor. Não vamos conseguir ter uma educação de qualidade se nós não dermos a devida valorização do profissional docente. Tem preocupação dentro da pesquisa quanto à evasão, né, de profissionais da educação, professores, que pedem exoneração por conta das condições de trabalho. Tem um trabalho feito pela José Fernandes, né, que é uma professora da Unesp, é um trabalho recente, de 2023. Os dados não são da Secretaria Municipal de Educação, são de uma escola do Estado, mas do período de 2012 a 2018, cerca de 18 professores pediram exoneração por dia. E, quando pesquisa esses professores, eles alegam a questão das condições de trabalho, né, e o salário, que são muito baixos. Então, são dados assim preocupantes para nós. Em termos de questão de salário, tem pesquisa que traz dados sobre a decadência salarial. Eu trouxe o trabalho do Amarílio Ferreira, né, e da Marisa Bittar, um trabalho feito em 2006, que são professores da UFSCar, que eles apontam, assim, ele traz os seguintes dados. Eles fazem um recorte de 1967, quando a educação ela começou a ser ampliada, atender mais crianças, né, e conclui em 1990. Em 1967, o salário do professor equivalia a 8,7% do salário mínimo. Salário mínimo. Né? Em 1990, caiu para 2,20%. E como nós não temos pesquisa aqui no município para saber a nossa realidade, eu peguei apenas uma profissional da educação com 16 anos na docência. Né? Isso não pode servir como parâmetro, porque é uma só profissional, mas seria importante ter esse levantamento no município. Hoje, o salário base dela equivale a 2,10 salário mínimo, ou seja, 2 salários mínimos e pouquinho. E, de acordo com o edital do concurso, né, professor da educação infantil, 1.600, né, equivale a 1,25 salário mínimo. Você vê a decadência. Aí, quando fala de salário mínimo, eu recordei um pouco assim no período quando eu comecei a trabalhar na roça, e o trabalhador da roça era contratado assim, não tinha concurso, não precisava comprovar, não precisava estudo, comprovar experiência, era contratado e recebia um salário mínimo. Isso lá em 1982, quando eu comecei. Bastava ser morador da fazenda e começar a trabalhar. Então, hoje você tem um profissional que investe 4 anos de estudo, um trabalho especializado, aí você paga um pouquinho mais de salário mínimo. Isso é gravíssimo, né? E essa gravidade ela vai ser apontada ainda na questão da pesquisa, que, quando confrontado a baixa procura pela docência, isso vem sendo levantado, em algumas áreas já praticamente, assim, com muita dificuldade para conseguir profissionais que não para a docência, e o alto elevado, né, número de aposentadorias, ele usou a expressão assim: ocorrerá um apagão de professores nas escolas brasileiras nos próximos 10 anos. Se continuar nessa linha, né, baixo salário, exonerações
e baixa procura pela docência, futuramente, aqui a 10 anos, nós estaremos aqui discutindo, talvez nós não, mas outras pessoas, discutindo a falta de professor qualificado para atender, né, o papel da educação, que é oferecer uma educação de qualidade. Bom, a gente está falando hoje, nessa data. Provavelmente, daqui a 10 anos, se não for revertido essa situação, nós poderemos estar discutindo esse problema, que é a falta de docente. Bom, isso é importante para nós. A pesquisa, ela traz informações importantes que muitas vezes não é levado em consideração. É visto que nos 4 anos o conhecimento científico foi contestado por meio de mensagem de WhatsApp, né? O conhecimento científico foi colocado em xeque. Então, hoje nós temos dado de conhecimento científico que nós teremos problemas seríssimos se a gente não olhar para a educação com mais seriedade. A valorização profissional, ela faz parte do processo de ensino-aprendizagem, ou seja, nós não teremos uma melhoria na aprendizagem das crianças se não houver a valorização do profissional da docência. Então, é um pouco disso que a gente traz aqui, essa visão da academia, né? Essa discussão acadêmica, que também serve para a gente refletir a longo prazo e tenhamos essa preocupação. Se vai permitindo que o salário vai diminuindo como está, qual governo futuramente vai conseguir dar um aumento significativo para reverter isso de uma vez só? Dar 50%, 60%? Talvez o Zema, né? E outros governadores, né, para si eles conseguirão, mas para o servidor nós não vamos encontrar. Então, é necessário que tenha o aumento real. Acho que no ano passado houve uma grande comemoração por ter dado 10% em correção da inflação. Não foi aumento, apenas uma correção. E, por meio dessa ideia, vem fazendo com que ocorra isso com o salário. Ele vai diminuindo cada vez mais, daqui a pouco o professor está ganhando apenas o salário mínimo. Se a gente fizer uma análise bem assim, detalhada, perceber que o salário mínimo dá o quê? Para se alimentar. Ou seja, vamos estar trabalhando a troco de comida, como ocorria em algumas fazendas por aí, em alguns lugares no passado. Então, é preocupante, né, isso que a gente traz aqui. Espero que tenha contribuído, né, para essa discussão, para a gente aí continuar com essa luta. Espero aí que o governo tenha consciência, né, da importância desse momento, que é preciso que seja feito, dado esse piso salarial. Isso não vai resolver, precisa continuar com os aumentos reais daí para frente. E, da nossa parte, para encerrar mesmo agora, que eu saiba, no mundo trabalhista, né, eu não sei se tem coisas, conquistas que foram dadas de presente para nós. Hoje é de frutos de direitos que não foi adquirido por mim, mas por meio de lutas de pessoas. Muitas pessoas deram a vida por causa disso. Então, as pessoas que estão em casa, então, os trabalhadores estão insatisfeitos, não acreditam que nós vamos conseguir conquistas sentado, né, ficando em casa. Precisa se envolver, precisa participar, de alguma forma. Se não vai participar na rua, tem as redes sociais, de alguma forma tem que lutar. As coisas que nós temos hoje não foram dadas de presente, não caiu do céu como maná. Foram conquistas, foram lutas. Então, a gente precisa estar lutando por esses direitos que nós merecemos e as crianças, a educação e a saúde, de forma geral, né, todos merecem. Obrigado. Agradecemos muito a sua colaboração. E parabéns pela reflexão, né? Bem isso. Escravidão consentida, né? Não tem transformação nenhuma da sociedade de verdade sem investimento na educação, né? E investimento no material humano é o principal investimento. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Chico, você quer se manifestar nesse momento? Boa tarde a todos e todas, membros do governo, né, que já estavam aqui desde as 2 horas, os vereadores também, né, e a todos aqueles que estão presentes aqui e assistem também pelos canais aqui da TV Câmara. Parabenizar o Amarildo também pela fala dele, e realmente, sem luta não há nenhuma conquista, nenhuma vitória. E luta é aquilo que a gente, né, para o que a gente tem muita disposição, e juntamente aí com os servidores da educação, né, e os representantes, as comissões, aí a gente vem travando, né, junto ao governo local, para minimamente, né, ter dignidade no exercício
da atividade. Nós, há pouco, tivemos aqui uma reunião pública, onde o assunto era o mesmo, né, apesar de uma outra categoria também muito importante, né, que principalmente por ocasião da pandemia, né, que são os profissionais de enfermagem ligados à saúde, que, da mesma forma que os servidores da educação, né, são desrespeitados pela administração, que não cumprem a legislação que estabelece os pisos salariais específicos, né, para esses segmentos. E quando tentam fazê-lo, o fazem de forma a trazer para cá uma maneira de se economizar cada vez mais à custa, né, desses trabalhadores e da valorização desses trabalhadores. Nós aqui já realizamos, na última discussão que foi feita aqui em reunião pública, inclusive nós chegamos até um certo esboço de uma possível redação de PL, né, segundo a Yara falou, acho que foram 4 meses atrás, alguma coisa assim, não é? E, até onde a gente sabe, não houve aí qualquer avanço, talvez, não sei se por alguns óbices que o jurídico da prefeitura colocou em relação àquela proposta, não é? E o que a gente tem em comum em todas essas discussões sobre questões, não só dos pisos, de cumprimento de leis federais que estabelecem pisos, mas em todas as questões relativas aos servidores, primeiro, que é a falta de compromisso do governo, né, dessa administração, com a valorização dos servidores. Principalmente, né, na recusa de fazer debate, de receber o sindicato, de receber a representação dos servidores, das comissões constituídas, que são representativas dos segmentos, haja vista o trabalho que foi apresentado aqui pela comissão de enfermagem, né, inclusive trabalhando em cima de dados econômicos e mostrando para a administração que essa realidade de penúria que ela traz para cá, né, não é verdadeira, que há condições financeiras de se pagar, conforme se reivindica, fazendo, né, tendo a questão de valorização dos servidores como prioridade em relação a outras questões que o governo gasta dinheiro, gasta mal, ainda em algumas situações até com duvidosa legalidade, né? Aqui tramita aqui, por exemplo, nessa Casa de Leis, né, 2 comissões especiais de inquérito, inclusive umas, né, sobre a questão da palavra cantada, que discute aí o uso de recurso indevido e ilegal, né, de valores que a administração deveria aplicar naquele que é o seu mistério, né, na questão aí do desenvolvimento da própria pasta. Nós, na questão do piso nacional da educação, já está pacificado, não há dúvidas, né, sobre a constitucionalidade da lei federal, lá de 2008, a lei 11.738. Inclusive, existia alguma polêmica, ainda que se colocava, principalmente a Associação aí Nacional dos Municípios, ela colocava aí a questão da inconstitucionalidade do reajuste anual do piso ocorrer através de portaria do Ministério da Educação, né, nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º da lei, e agora com esse julgamento da ADI 4848 pelo STF, isso ficou superado, o STF também determinou a constitucionalidade dos reajustes, né, aplicados aí pelo Ministério da Educação, através de portaria, com base no número de alunos aí existentes nos municípios. Então, não há motivo, não há alegação, qualquer tipo de impedimento, inclusive financeiro, porque a educação é onde tem mais recurso para se pagar, né? Existem as verbas do Fundeb, a verba que vem
obrigatoriamente, que tem que ser usada para os 25%, que devem ser usados para a educação, e ainda há a possibilidade do governo pedir complemento, né? O governo local, o ente público, pedir complemento para o governo federal para pagar esse piso. E como eu falei na reunião anterior, né, o próprio STF, o STJ, né, também pacificou que o piso salarial é o menor vencimento que uma categoria tem que receber. E quando a gente fala em vencimento, menor vencimento, é lógico que isso se traduz da aplicação do piso no vencimento básico, né, considerando também que todas as outras verbas que compõem a remuneração do servidor de natureza salarial também devem ter esse mesmo acréscimo, que é aplicado ao piso. Hoje, para 40 horas semanais, R$ 4.400, né, marido, que não é muito. Para 40 horas semanais, convenhamos que não é né, para a administração parece que é, mas, por uma importância de uma categoria como do magistério, não é muito, daria o quê aí? 2 salários mínimos e pouco, né? 4.400, não chega a 2 salários mínimos, né? Seria 4 salários mínimos, mais ou menos, não chega a 4 salários mínimos. Bom, nós judicializamos essa questão, existe uma ação civil pública que está em fase de sentença. Recentemente, na quinta-feira passada, eu estive participando do programa Cidade 360, né? E o Rafael até mandou uma mensagem lá para o Café dizendo que o piso vem para cá agora, né? Nas próximas semanas vem um novo projeto de lei para a Câmara. Mas eu até fiz uma ressalva que vem para cá da mesma forma que aconteceu com o piso da enfermagem. Vem para cá sem discussão com o sindicato e com a representação dos trabalhadores. Então, há tempo ainda para que a gente possa fazer essa discussão. Então, eu acho que é isso que os servidores vêm perseguindo há muito tempo, né? Não é só o cumprimento da legislação, tem a questão também, a necessidade, aí, né, como foi colocado pela Yara, de se acertar essa questão do fato do professor, é o descumprimento da legislação, né, que é o fato do professor adjunto não ter respeitado, aí, por parte da administração, o terço da jornada sem interação do educando, porque a atividade extra-classe ela é inerente à atuação do professor, e hoje ele não é remunerado para isso. Eu tenho orientado aí aqueles que quiserem para buscar no judiciário a reparação em relação a esse descumprimento da legislação. Então, inicialmente, nós agora, né, temos várias decisões judiciais aqui na região, né? Nós temos uma decisão em Agudos, e, inclusive, também temos aqui, essa é da PUESP, aqui em Agudos, temos na nossa base sindical várias sentenças agora aqui na região de Cabral Paulista, Ubirajara, Piratininga, que o judiciário, né, manda pagar, né, o piso proporcional da educação sobre o vencimento básico, com reflexo em todas as verbas, inclusive respeitando aí o encarreiramento desses servidores. Então, é isso que a gente quer, né, e a gente exige, é o cumprimento da lei, com base no entendimento que o judiciário, principalmente o STF, vem mantendo. Vamos começar com o secretário de Educação. Secretário, essa intervenção do chefe de gabinete durante a entrevista? Pode. Vou garantir o seu direito de contraposição. Obrigado. E Boa já tarde. justifiquem que PL é esse que está sendo enviado para cá. Boa tarde, vereadora Estela. Prazer estar aqui com você, com o Chico. Realmente eu fiz essa intervenção. Boa tarde a todos aqui presentes. Essa intervenção lá, falando do piso, né? Nós estamos preparando, sim, um projeto de lei para que desça novamente para a Câmara. A prefeita Suelen, ela tem valorizado muito a classe, sim, tá? Tanto é verdade que esse projeto de lei já desceu ano passado para a Câmara, né? Desceu ano passado um projeto para a Câmara, e aí
por orientação do sindicato e alguns membros aqui da comissão, nós fizemos alguns ajustes. E aí, atendendo ao diálogo que o Chico sempre propõe para a gente tem conversado, participamos de pelo menos umas 3 reuniões aí com o sindicato, com representantes da categoria, para adequar o projeto de lei. Então, assim... Exato, porque o que acontece? Se dependesse apenas de vontade, né, a vontade é que o projeto já estaria aqui. Não. Se dependesse apenas de vontade, o projeto já estaria aqui faz tempo, mas é que existe uma série de situações, inclusive previdenciárias, e solicitadas, inclusive, pelo sindicato, para que a gente pudesse acertar. E é o que estamos fazendo. Acho que no decorrer da reunião, meus pares aqui podem explicar de uma forma mais tranquila. Mas a gente espera já mandar rapidamente esse projeto de lei, que a gente tem tratado com muito carinho, com muito respeito. Esse Rafael... Rafael disse 2 semanas. Você está ficando muito piadista. Mas é verdade, vereadora. Não, mas pensa, ó, o Chico falou 2 semanas, mas o rapidamente, ele deveria ser o rapidamente desde quando o antigo projeto foi retirado daqui. Mas isso já vai fazer 1 ano. Muitas alterações são solicitadas. Não, mas a questão nós não é estamos essa. fazendo Quando essas vocês, alterações. porque o que acontece? Vocês insistem em ainda colocar a culpa na FUNPREV. Uma colega nossa, uma vez nós estávamos discutindo sobre isso, e você estava na mesa. E ela falou o seguinte... O que prova que a gente tem conversado sobre isso. Então, mas como não... Isso foi na primeira reunião, em novembro do ano passado. Como não está no edital desse ano. O que ela falou para a gente aquele dia? Ela falou assim, quando eu prestei um concurso, no meu edital não estava falando que eu precisava ir na Previdência do município para ver qual era a condição financeira que a Previdência tem. Porque isso não é uma responsabilidade do servidor. Os meus 14% estão sendo descontados. Quem não está cumprindo com a parte nessa equação toda não somos nós, são vocês. E aí é um problema de gestão, tanto pública, executiva, por parte da prefeita, quanto a gestão do órgão que trata do nosso dinheiro lá da Previdência, que é a FUNPREV. Então, isso não é um problema nosso. Até antes desse... O que mais nos admira é o seguinte, porque antes de começar nessas discussões de piso, a FUNPREV era maravilhosa. Todo mundo via no Jornal da Cidade, nossa, porque a FUNPREV... De repente, começou a discussão de piso, pronto, a FUNPREV é um lixo, a FUNPREV não serve para mais nada, a gente precisa decidir o que vai fazer com a FUNPREV, porque as contas não batem, porque isso, porque aquilo, e a gente está vendo nesses mesmos órgãos de mídia que o dinheiro está entrando, que a arrecadação está aumentando, que eu não sei... Alguma coisa nessa equação está errada. E não é o nosso lado, Rafael. Yara, o que a gente está querendo dizer é o seguinte, que vocês estão nos enrolando, vão fazer não é isso, 12 meses. Não, mas não é isso. Essa lei foi aprovada há 15 anos. Você está entendendo? A lei foi aprovada há 15 anos. Se tornou obrigatória há 20 meses no governo da Suelen. Ou seja, este é um problema dela e ela tem que resolver o mais rápido possível. E não é dando abono, porque abono não é a valorização profissional. O abono não vai valorizar a minha carreira, muito pelo contrário. O abono vai achatar a minha carreira e vai fazer com que aconteça isso que o Amarildo falou. Eu, daqui a uns anos, eu vou me ver obrigada a ser escrava, eu vou ganhar um dinheiro para pagar a gasolina para ir trabalhar. Eu vou conseguir comer porque o meu vale vai me permitir comer o básico. Você está entendendo isso? Sim, porque quando a gente fala de qualidade, a gente não está falando só de salário. A gente está falando de lazer, a gente está falando de descanso, a gente está falando de uma série de coisas que parece que vocês não estão levando em consideração. Quando vocês falam a respeito do básico, gente, R$ 2.200, eu sinto muito, mas R$ 2.200 numa cidade como Bauru, a gente não consegue fazer o mínimo. Você não consegue levar 2 filhos no cinema 2 vezes por mês. É sobre isso que nós estamos falando aqui. Tranquilo, Yara, eu acho que é importante as suas ponderações. Nós não estamos nem discutindo aqui a questão da valorização. Como eu já disse, se for por intenção e por vontade,
ficou sinalizada a vontade da prefeita e do governo no ano passado. E aí depois foi discutido os termos. Olha, é como abono, não é como abono, então vamos colocar para fins previdenciários. Então, quando você fala de FUNPREV, existe uma responsabilidade sobre isso. Ninguém está jogando a culpa na FUNPREV. Então, vamos lá. Se dependesse do governo, já era para os professores estarem recebendo pelo menos o valor, ok? Ah, mas é como abono, não é interessante como abono. Não tem problema, estamos abertos, estamos conversando, já fizemos reuniões, como você mesmo atestou, e eu já até comentei com o Chico, nós estamos tratando o assunto com seriedade. Então, por isso que eu repito, a questão agora, Yara, não é mais a valorização ou não, porque a valorização não se discute, a prefeita tem colocado isso sempre, não há o que se discutir com relação à valorização. A fase que nós estamos nesse momento, qual é? É a fase de terminar, de acertar os detalhes para atender solicitações que foram nos feitas a partir daquele projeto que nós colocamos, que não contava para fim previdenciário. Então, sim, nós temos que considerar a FUNPREV, porque foi um pedido que veio desta classe sindical. Então, em respeito ao diálogo, em respeito à conversa e o que nos foi colocado, está sendo feito um novo trabalho. E eu posso assegurar que o projeto que será apresentado aqui será um projeto que vai atender a classe de uma forma em geral. Não, vamos organizar, né? Como diria lá no boteco, tá bagunçado, mas tem gerência. Vamos organizar, né? Primeiro, se tem um projeto sendo desenhado, vamos parar com o discurso político de que está valorizando e vamos apresentar o PL, para a gente poder opinar sobre o PL. Já apresentamos, vereadora. Aonde? Lá atrás, e agora mudamos pelas medidas que não, para. pediu. Para. Não, é embromation. Para. Pelo amor de Deus. Já não basta a Suelen fazendo isso, vai fazer também? Não, não vai. Apresentou abono. Abono foi descartado, porque abono não é piso. Agora está sendo construído um PL que vai considerar o piso. Secretário de Educação. Agora, vamos para o secretário de Educação, que o chefe de gabinete só está fazendo política hoje. Não vai adiantar, Rafael. Hoje você está muito engraçadinho. Não vai rolar. Já demos risada, foi legal. Agora vamos falar sério. Secretário de Educação. O que é que está desenhado? Já passou pela Procuradoria Consultiva, tem avaliação dos impactos. O que é que nós podemos esperar deste PL e o quanto dele está realmente pronto? Ok. Que eu quero corroborar aqui só com a fala da Yara, que, pelo amor de Deus, né? É tempo demais. Então, é para dizer sim ou é para dizer não vou valorizar e acabou, mas tem que dizer. O que não pode é adentrar o período eleitoral do ano que vem, porque nós já estamos chegando no recesso. Primeira quinzena de dezembro, essa casa já entra em recesso. Não é que a gente não esteja pensando, em véspera de recesso para todos, em discutir algo dessa importância, não é? Em extraordinárias. Isso é um assunto, não é? Até pelo tempo aí que se levou, se esmerou nas cobranças, nas proposituras, de forma muito séria, muito ponderada, reivindicando o que é de direito, com muita responsabilidade, é o mesmo tratamento que a gente espera que seja dado pela chefe do Executivo e pelas secretarias envolvidas. É isso. A reunião anterior que nós fizemos, nós debatemos diversas situações. É esta seriedade que eu quero trazer para a mesa. Não é? Esse blá, blá, blá do Rafael, eu não sei o que ele fez hoje. Não sei o que você bebeu hoje, que você tomou, se é o café da Câmara, se é muita água. Ele passou o dia aqui hoje. Hoje tivemos reunião de manhã para discutir vigilância, tivemos no início da tarde para discutir piso da enfermagem, e estamos aqui sem trégua discutindo o piso do magistério. Mas o que a gente quer é retomar os parâmetros colocados naquela reunião pública anterior e o que é que foi efetivamente, do ponto de vista prático, encaminhado pelo governo. E em que tempo que nós estamos trabalhando? O que nós estamos discutindo aí? Vamos lá. Boa tarde, vereadora Estela Almagro, colegas secretários, senhores e senhoras, professores e professoras. Eu tenho que dar a mão à palmatória ao meu colega Rafael. Realmente, a prefeita tem nos cobrado, cobra a mim, cobra o Cris, cobra o Tom sobre a questão do piso. Ela faz isso quase semanalmente e eu digo isso claramente, sem problema.
Então, vamos lá. Não, mas falar pode, a gente sabe que pode. Falar até papagaio fala. É ela que decide. Então, vamos lá. Vou tentar fazer um resumo. Por favor. Após a última reunião realizada aqui na Câmara, eu acredito que foi 1º de junho que nós fizemos a última reunião. A Secretaria da Administração, ela elaborou um projeto de lei, né, que formalizou tudo que foi acordado aqui nessa casa. Na análise Inclusive daquele apontamento da extinção no PCCS do cargo de adjunto. Então, deixa eu até continuar, depois a gente vai tirando dúvidas. Inclusive, o Zé e a Cris estão aqui para nos ajudar também, porque chega um nível de detalhamento, vereadora, que foge um pouco para mim. Então, eu preciso trabalhar com o pessoal da secretaria que entende mais que ninguém essas questões. Então, na análise jurídica, alguns pontos foram refutados. E houve a indicação da inclusão, da mudança, da composição da jornada dos professores, na análise jurídica. A partir do parecer jurídico, iniciou-se uma série de reuniões entre a administração, a educação e o gabinete, para a gente poder chegar a um texto comum, um texto viável e comum a todos. A minuta foi revista em alguns pontos e enviada para nova consulta jurídica. Como a Procuradoria apresentou dúvidas sobre alguns pontos, foi realizada uma reunião entre a educação, a administração e o jurídico para alinhar um texto. Em linhas gerais, o projeto apresenta uma proposta para adequação do piso e reorganiza as jornadas docentes. Reajuste na grade de 2,10 para todos os integrantes do magistério, complemento de salário aos docentes que, mesmo após o reajuste, perceberem salário inferior ao estabelecido pela lei federal, garantia de que nenhum docente receberá valor inferior ao piso nacional, valor proporcional, é claro, à carga horária cumprida, estabelecimento de nova jornada mínima obrigatória para todos os docentes, 20 horas na docência, equivalente a 2/3 de interação com os estudantes, e 10 horas de ATP, 1/3 de estudo e planejamento. Garantia da possibilidade de ampliação de nível modular de ATP aos professores especialistas. Hoje, a proposta saiu da educação e foi encaminhada à Secretaria de Administração. Depois vai para Finanças, FUNPREV e Finanças, é isso, FUNPREV e Finanças. Então, esse é o caminho que está, a proposta está caminhando, realmente... Vocês conseguiram entender item a item? Eu acho que vai precisar... Um detalhamento. Aí eu vou pedir para o pessoal da Secretaria explicar melhor, vereadora. Tá, item a item, por favor, para a gente recapitular as questões colocadas E o na Cris reunião também. anterior. Posso passar para o Cris, vereador? Claro, claro, pode passar para o Cris. Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Na última reunião que nós tivemos aqui, o que ficou acordado? Que nós estabeleceríamos um complemento aos profissionais adjuntos, né, para que chegasse ao piso, permitisse acesso desses profissionais de acordo com as salas livres. Tinha sido proposto também a questão da extinção do cargo, que foi depois, no final da reunião, a gente decidiu que isso fosse discutido no PCCS. Foi discutido também a criação do reajuste de 2,1% para que os adjuntos pudessem estar recebendo dentro do piso, né, no inicial, e a criação de uma alíquota patronal complementar pela FUNPREV, para que fosse suportado o reajuste. O município iria arcar com essa alíquota. Só tentando explicar o que o Nilson já havia comentado aqui, a gente mandou para o jurídico, levantou-se algumas questões, e o pé que nós estamos agora? Será aplicado um reajuste de 2,1%, tanto para adjunto quanto para especialista. Os adjuntos que não atingirem com esse reajuste o valor do piso, ele vai receber um complemento salarial, conforme a gente havia discutido, e a gente está adequando a questão da carga horária
depois do apontamento feito pelo jurídico, né, da necessidade de adequação a fim de permitir que todos os profissionais adjuntos e especialistas possam realizar a ATP. Bom, Cris, em off, eu tive acesso ao parecer jurídico, primeiro da procuradora e depois do próprio procurador-geral do município. O ex, né? O Nilo? O Nilo. Ah, tá. Eu não sei se é ex atual, eu não sei mais Não, quem é procurador-geral nesse município. Aqui. Não temos. Bom, o Nilo coloca claramente que os 2.1 teria que ser para toda a categoria, independente da classificação, sob pena de quebra de isonomia. E o parecer da procuradora é flagrante na questão da ilegalidade do professor adjunto não fazer o ATPC. Né? Naquele momento da reunião aqui, onde, né, quando a gente fala que chegou no consenso, naquela discussão, um dos itens que estava colocado, né, inclusive eu fui um daqueles que se insurgiram, né, em relação, não basicamente em questão da extinção do professor adjunto, mas sim, naquela proposta, vocês estavam extinguindo o professor adjunto e criando o professor substituto contratado de forma temporária, que nós entendemos que precariza aí a prestação do serviço, entre outras coisas. Aquela abreviação, né, dos 3 anos, para que todos pudessem acessar de imediato, porque nós sabemos hoje que um dos motivos, às vezes, que impede a questão do acesso ao cargo de especialista, porque as vagas, principalmente no infantil, existem, né, a LIURES, né, é o estágio probatório. Então, mas essa questão não passou pelo jurídico, ou seja, o acesso ainda vai ficar na mesma regra, vamos dizer assim, né, com base no parecer jurídico, até porque eu não vi Agora, a dúvida é que, assim, você está criando basicamente uma jornada, alterando o PCSS de 30 horas, né, sendo 1/3, 10 horas para o ATPC. Né. Você está aplicando um complemento de 2.1 para todos os C1s, né, a partir de cada C1, tanto do adjunto como do especialista. E porque eu acho que pelo menos do especialista você chega no piso com os 2.1, a gente já tinha feito essa conta, né? O C1 passa a ser o valor proporcional do piso para 20 horas semanais. Não sei se agora vocês estão considerando, né, para essa nova grade, a jornada de 30 horas, que você vai aplicar proporcionalidade, né, lógico, você vai de 20 para 30, né? Então, isso implica num pagamento maior do que para 20 horas. 20 horas seria 50% da grade, e para 30 horas é uma outra proporcionalidade com um valor maior. Então, eu não sei aí desse detalhamento se tem no projeto de lei. Né? Talvez esses 2.1 não sejam suficientes para se atingir o piso nessa jornada de 30 horas. Bom, mantém o complemento salarial, caso o adjunto, ou aqueles, né, os adjuntos que não acessem e não cheguem com os 2.1 no piso proporcional, vão ter esse complemento salarial, etc., na base do que estava colocado. Agora, como é que fica, né, como é que o projeto fala, no caso do adjunto, para fazer o ATPC? Como é que fica essa remuneração nessa nova modelagem? Depois eu vou passar para o Zé explicar melhor essa questão, mas só voltando, você comentou aqui que teve acesso ao projeto em off, né?
A gente, depois que retornou do jurídico, a gente encaminhou a demanda para a prefeita. E a prefeita falou para que a gente verificasse uma forma de resolver o problema do ATP, que era uma das reivindicações da categoria, porque não era justo, assim, a gente desgastou, na realidade, depois do projeto de lei apresentado para o jurídico, ele acabou sendo desidratado a proposta, e não atenderia tudo o que os servidores estavam solicitando. Obrigado, Zé. Então, a partir dessa preocupação, né, que a prefeita apontou, a gente encaminhou de novo para o jurídico. O jurídico sugeriu no parecer que se fizesse um estudo a fim de adequação da legislação federal e cumprisse os 2/3, 1/3 proporcionalmente, e a gente partiu para essa parte que o Nilson comentou, que a gente está em discussão, que a gente está fazendo o ajuste fino aí para tentar, na realidade, tirar todas as dúvidas e poder estar encaminhando o projeto de lei que abranja tanto a questão da atividade pedagógica, né, e o reajuste para que o professor especialista, neste momento, ele passe a ganhar o piso e o adjunto ele tenha este complemento, que foi o que a gente acordou na época, e a gente até propôs a extinção, mas ficou consignado aqui que a gente faria isso através do PCCS. Então, a gente não está mexendo nessa parte. A questão do estudo dos impactos previdenciários, nós temos isso? Não, o Nilson está mandando para mim hoje, ele falou que Já mandou fez? para mim, a gente vai tá promovendo esses estudos. A gente tem que fazer o impacto na administração, né? Eu estou perguntando por causa disso mesmo, para mim poder fazer um cálculo aqui de... Tá, vai ser um... Como que eu posso dizer? nós não não é vamos fácil, votar isso esse ano. porque... Não, a gente pretende encaminhar eu acho que a gente consegue seguir o prazo que o Rafael falou. Antes de você passar para o Em Zé... 2 semanas vai sair o balanço previdenciário do impacto? É planilha, né? Você joga na planilha. O Kogut, A gente está com um pouco de dificuldade, só fazendo um adendo, Chico, a questão da mudança do ATP. Então, a dúvida que antes de passar para o Zé Vitor e para a Cristiane, é essa questão, né? Como é que tem essa questão da remuneração? Então, que o adjunto ele vai ter os 2 pontos, segundo o projeto 2.1, e vai ter o ATPC, né? Aí eu não sei qual módulo que é, porque são 10 horas. São 10 horas de ATPC, né? Qual vai ser o módulo? E outra questão que eu quero colocar, tem a questão do impacto previdenciário. Eu acho que se mandar rápido lá e cobrar o Davi, o Kogut planilha isso aí, joga lá, porque até que já foi feito outros. Com essa jornada de 30 horas, uma preocupação que tem na categoria são o acúmulo de cargo, né? Como é que ficaria isso? Boa tarde. Eu vou ficar aqui, porque eu fico de costas para os meus colegas aqui. Boa tarde a todos, boa tarde, vereadora. Então, Chico, na verdade, assim, a gente tem quebrado a cabeça nesses últimos dias, porque todas essas questões nos preocupam, né? Atualmente, a gente tem, nós fizemos um levantamento lá, mais de 400 professores que têm acúmulo de cargos, né? Esses acúmulos de cargo, eles são variados, tem prefeitura com prefeitura, infantil com infantil, infantil com fundamental, especialista, mas, no geral, quando a gente pensa em 2 contratos na prefeitura, que é o que a gente consegue fazer uma previsão, seria possível o acúmulo de cargo. Tá? A proposta que a gente vem pensando é a seguinte: até para facilitar o entendimento, como sugestão da própria procuradora jurídica, nós não chamaríamos mais o ATP por nível A, B, C e D. Nós chamaríamos o ATP por nível 1, 2 e 3. O primeiro nível ele seria referente a 10 horas, porque antes a gente trabalhava com os módulos de 5 horas. Né? Então, o primeiro nível ele seria
composto por 10 horas, para a gente garantir esse 1/3 fora da sala de aula, e aí ele seria organizado da forma como é hoje, com uma carga horária de ATPC, o coletivo, uma carga horária de ATPI e uma carga horária de ATPL. O que nós fizemos? É o livre, né? Aí o que nós fizemos? Nós reduzimos a carga horária de ATPI de forma que o ATPI individual ele seria de 2h30 na semana. Então, pensando num professor da educação infantil, por exemplo, ele poderia entrar meia hora antes no dia. Então, ao invés dele entrar às 7h30, que é o horário da educação infantil, ele poderia chegar às 7h na escola para preparar o material, já organizar a sua turma. 7h30 ele assumiria a turma com os alunos. Ele consegue cumprir a carga horária de ATPI. E aí, se ele tem um outro contrato no período da tarde, ele poderia, ao invés de chegar a 1h, já que ele sai 11h30, ele pode chegar 12h30, ficaria com 1 hora de almoço, que é o mínimo que é exigido, mas ele também pode jogar para o final da tarde. Ao invés de ir embora às 5h, ele pode ir embora às 5h30. Esses detalhes eles precisam ser desenhados no decreto que regulamenta o ATP, porque aí a gente vai ter que extinguir revogar, desculpa, o 13.140, né, para a gente disciplinar. Mas a gente rascunhou tudo isso no papel para pensar no professor que tem 2 contratos. Então, assim, 2 contratos no município não teria problema. E aí uma outra situação que a gente vem conversando com a Procuradoria em que pese ser um direito do professor estar explícito lá na lei do piso, a gente postergar, se for de interesse do professor, para que ele garanta a sua jornada, esse início no que a gente chama de uma nova jornada mínima do professor, que seria 20 horas na docência e 10 horas fora, para aqueles que tiverem interesse, a partir para janeiro do ano que vem, ou fevereiro. Nós colocamos, acho que 1º de fevereiro. Por quê? Os colegas que têm acúmulo com a rede estadual, na virada do ano letivo, eles podem adequar a jornada deles. Então, eles conseguem. O Estado tem várias jornadas, então ele pode reduzir de 30 para 20. Eu saí do Estado faz um tempinho, mas eu sei que tem essa adequação. Então, nós daríamos aí também mais uma possibilidade para que esse professor adequasse a jornada dele para o próximo ano letivo, né? Então, o ATP seria basicamente isso. Nós trabalharíamos com 3 níveis, o primeiro nível sendo referente a 10 horas, e aí o nível 2 e 3 seria a complementação de mais 5 horas cada um. O professor chegaria a 40 horas, que é o que a gente chama de nível D hoje, né? E aí a gente fez lá a organização. Essa parte foi analisada pelo jurídico? Desculpa. Oi? Essa parte foi analisada pelo jurídico. Isso, nós discutimos em reunião com a procuradora. Porque, além dos acúmulos, tem alteração de jornada, né? Então, assim, a gente tenta levantar todas as situações e, lá na hora, a gente acaba descobrindo uma outra situação que pode pegar, né? Mas o cumprimento do ATP seria basicamente isso. Tá, bom. Porque hoje, com o sistema modular, né, você vai acrescentando os níveis. Pode vir aqui, Larissa, depois você pode usar a palavra, sem problema. Pera lá, deixa o Chico falar e você já vem trazer a dúvida para cá. Mas vem pôr no microfone a dúvida. Hoje, pelo sistema modular, né, cada alteração de modular a 5 anos reflete aí 25% de acréscimo na remuneração, certo? Então, você sai de 20 para 40. Agora, nessa nova realidade, você sai de 30 para 40, no máximo, não é isso? Para garantir isso. Então, aí eu não sei, não está claro como é que ficaria quem chega em 40 horas, vai integralizar lá o valor do piso, sei lá. Hã? Isso é uma dúvida. Então, vou lá, você falou aqui, o ATPI seria... Então, nós estamos falando, tudo que está dentro de 10 horas está dentro da remuneração.
Não, a composição continuaria a mesma. A grade é composta, a grade continua de 20 horas, né? Tá Quando a certo. gente isso, e aí tem o ATP, que seria uma complementação da jornada, mas que reflete a grade. Então, quem tem o nível 1 de ATP ganha 50% do salário. Se a gente considerar um especialista que, com o reajuste de 2,1, passaria para aproximadamente 2,210, 2,216, que é o piso, né? No nível 1, né? Vamos chamar já pelo o novo nome, no nível 1 ele receberia 2,216 mais 1.100 e alguma coisa referente ao nível B, né? Que é o nível 1, que são as 10 horas de ATP. Tá, e agora, como é que, nessa fase, tem alguma discussão, na transição, vamos de uma legislação para outra, né, do decreto para outro, você está falando aí que, a princípio, vocês vão continuar com aqueles projetos de lei de não obrigatoriedade do ATP em razão ao acúmulo. Sim. Não é isso que você disse? Você falou que... Não, o que nós propusemos é que essa jornada mínima de 30 horas, ela seria obrigatória a partir da data da publicação da lei. Porém, a gente colocou uma regra lá de uma exceção, né, para que isso possa ser postergado a janeiro, nos casos que o professor perceba que ele não isso consegue fazer tem aval do jurídico, isso? Foi discutido na Procuradoria. Então, agora... A transição, inclusive. Isso. Então, e agora, de uma legislação para outra, como é que fica a transição? Por exemplo, o professor hoje está lá, iniciou o nível C. Não, então, como é que fica, como é que ele leva, passa a receber a diferença nessa nova... Ou ele vai ter alguma coisa a título de vantagem pessoal? Como é que fica isso? Não, a proposta é a seguinte: quem não faz nada de ATP, os adjuntos, os professores que estão no nível A e os professores que estão no nível B vão ser enquadrados no nível 1 de ATP, que significa 10 horas. Tá? Os professores que estão no nível C vão ser enquadrados no nível 2. E os professores que estão no nível D vão ser enquadrados no nível 3. Se eu estou no nível C atualmente, eu vou manter a minha data de mudança, da minha última mudança modular, para que eu faça a mudança para o nível modular próximo. Porém, pelo que a gente tem discutido, o impacto no que diz respeito ao valor da remuneração, ele nem é tão significativo numericamente falando, né? Porque, assim, hoje o C1 do especialista é 2,160, né? Por isso esses 2,10, né? O adjunto, o salário dele é 1.628, porém, ele já recebe uma diferença que, no holerite dos professores, aparece como diferença de aula, né? Por quê? Ele recebe aproximadamente 500 e tanto, que é para alinhar o salário do adjunto ao especialista. O que tem sala. Isso, que é 99,5%. Não, sim, mas assim, olha... É uma gratificação pro labore faciendo. Você recebe pela substituição. Sim, mas assim, o que a gente tem que dizer é que a grande maioria dos adjuntos está em sala e, na maior parte das vezes, ele recebe isso quase que integralmente no mês. Esse complemento vai ser... A diferença de sala vai ser considerada no complemento que vocês vão fazer para o adjunto, caso ele não atinja o... Não, você tem duas situações. Você tem o adjunto, desculpe se eu estou fazendo confusão. Você tem um adjunto que está com sala direta. Certo. Então, ele tem uma remuneração em razão da substituição, que é justo. Isso. Porque ele está substituindo um especialista. Aí você tem aquele que não... Então, essa diferença de sala, se for necessário fazer o complemento salarial para ele atingir o piso,
Vai ser feito. Na Vai ser verdade, esse- não vai mais ter diferença de salário. Tá. Isso. Independente. O que eu estou dizendo é que assim, o impacto não é tão grande. Não, porque você já paga. Isso, Só porque na 90%. verdade não são poucos os adjuntos que recebem o salário de 1.600, né? Porque a maioria está em sala de aula. Certo. O maior impacto vai ser no que diz respeito à jornada, né? Então, a adequação da jornada, porque quem não faz nenhum ATP vai ter um aumento na jornada e, proporcionalmente, um aumento de 50% no seu salário. Quem está no nível A, um aumento de 25%. Então, na proposta da lei, depois de discutir com as outras secretarias, ficou garantido a mudança de nível modular para o nível 2 e 3 exclusivamente para aqueles professores que são especialistas no momento da publicação da lei. Quem é adjunto e os novos contratados teriam direito à jornada de 30 horas, porém não teriam mais essa perspectiva de chegar às 40 horas, como é atualmente. Aí... Gente, Oi. quem tiver dúvida, vamos entrar aqui e vamos fazer a pergunta. Para a gente poder sair daqui hoje com pelo menos uma parte da caminhada quase resolvida. A Larissa tinha uma dúvida. Vem aqui no microfone para ficar registradinho. E pode vir para cá também para você fazer a pergunta. Vai lá, Larissa. Olá. Boa tarde. Na verdade, eu estava ali com o Jean é especialista, e eu não. Então, eu fiquei na dúvida, mas ele respondeu a questão do tempo. Na primeira fala, eu fiquei com a sensação de que o professor poderia escolher, por exemplo, eu vou me adequar a 30, 35 ou a 40 horas, mas depois eu percebi que não, que vocês adequaram as letras aos níveis. Mas, sim, agora, com essa última fala, eu estou com essa dúvida. Por conta do percurso do tempo, você está dizendo que não chega nas 40? Isso. A proposta que foi elaborada até o momento é que a possibilidade de chegar até o nível D, ou 40 horas, ela seria exclusiva para aqueles que são especialistas agora, no momento. Então, seria uma... Não sei se seria uma transição, né? Uma transição para uma nova forma de enxergar a jornada dos professores. Então, os adjuntos atualmente e os novos contratos, né, seriam já desde o início por 30 horas, né, mas ele não teria a possibilidade de acessar para o nível 2 e 3. Por que essa modulação não vai ser de 5 anos? Continua de 5 anos. A regra para a mudança, para aqueles que já têm, já estão mudando, ou já fazem, né, já é especialista, melhor dizendo, já é especialista, continua com a regra de 5 anos, né, de efetivo exercício, foi feita lá uma modulação. É isso. Então, vem aqui, Ju. Eu perdi o rolê aqui agora. Agora eu perdi. Boa noite já, né? Não, boa tarde ainda, 2 minutos. Só para a gente esclarecer. Quem já é especialista mantém na carreira atual, progredindo de 5 em 5 anos após a adequação das 30 horas iniciais. Quem é adjunto hoje e os novos concursos não fazem parte desta carreira, como fez o Estado, abriu uma carreira nova, e esses não têm evolução, eles ficam fixos até o final na aposentadoria. Passaria direto para 30, mas ficaria nesses 30 e não teria mais a evolução para os outros níveis. Hã? Então, aí eu não sei se eu sou a pessoa melhor. Ô, Zé, mas veja bem, então o que está entendendo é o seguinte, o professor adjunto, então, ele não entra... Vem aqui para você falar no microfone. Ele não vai entrar no sistema modular, certo? Aqui. Ou seja, ele vai ter um aumento na jornada de 30 horas, com o ganho proporcional do vencimento, que provavelmente vai ficar ainda abaixo do piso, né? Então, tudo bem. Ele vai trabalhar mais, a única diferença é que ele vai ter
10 horas da jornada para ficar sem educação por inteirano. Então, não há vantagem nenhuma nisso. Eu até entenderia se ele pudesse depois, porque vamos supor, aí eu vou pegar 3 anos, com 3 anos ele passa para especialista. Ele vai ter que esperar 5 anos para ele, como é que fica isso? Não, quando ele passar para especialista. Mesmo quando passar para especialista, a ideia está criando, aí você tem uma quebra isonômica, você tem pessoas que estão tratando iguais de forma desigual. Acho que só assim, por favor, eu vou fazer um apelo, aí é geral, né? Nós passamos no mesmo concurso. Você estudou pedagogia histórico-crítica? Todo mundo aqui estudou para entrar nesse concurso? E eu sou uma adjunta que faz doutorado, que me especializo, que tenho pontos. E, assim, eu não consigo entender agora por que no meio da minha docência eu vou ser tolhida. Eu não posso mais evoluir, eu não sou mais igual, porque eu já não era considerada igual, eu era corredor. E agora eu não serei nem professora mais, assim como as minhas outras colegas. Então, assim, eu acho isso vexatório até, ter que ouvir isso de vocês. Acho que é uma falta de respeito mesmo com a minha categoria, que é professor de educação básica. Tá? Gente, é que eu achei que era os professores. E por que não vai ter essa evolução mais? Qual que é o benefício econômico que a prefeitura vai ter? Entendeu? Por que não vai ter isso aí? Algum benefício econômico deve ter, né? E qual é essa justificativa? Olha, a ideia, no momento da elaboração desse texto, que é o último que está sendo trabalhado, é assim: a gente adequa a jornada do município ao que a lei federal propõe e ao que os municípios aqui no entorno fazem, e essa mudança de nível modular até o desculpa, eu estou falando para o outro lado, do nível modular, é uma característica bastante específica do município de Bauru, né? Então, assim, o que a gente tentou ali no diálogo foi manter, pelo menos para os especialistas que têm essa perspectiva, né, de mudança para outros níveis, porque isso já fazia parte ali daquilo que estava previsto, e a gente, ao longo do tempo, faria a adequação para que todos os professores ficassem exclusivamente na jornada conforme estabelecida na lei federal. E aí nós não teríamos mais a mudança de nível modular. E por que esses adjuntos que estão hoje não podem fazer parte? Tem algum impacto? Tem algum impacto? E só os novos... Não, impacto financeiro tem, porque a cada nível significa 25% sobre a grade. Igual a colega falou, ela entrou no concurso da prefeitura por causa de carreira, e agora vocês estão mudando a regra do jogo. Entendeu? Isso é complicado. Então, tipo assim, quem está dentro do sistema, eu acho que deve continuar o jogo. Ô, Chico, você que tinha conseguido aí, usando os termos seus em off, o acesso ao PL, eu ainda não havia tido, nem em off. Então, todos os dados trazidos aqui para mim, estou vendo pela primeira vez. Na verdade, essa perspectiva... Eu não tive acesso ao PL. Eu tive acesso em off, por N questões, ao parecer jurídico sobre só o parecer. Aquela primeira proposta que nós discutimos aqui. Foi o que eu falei na questão do... que a princípio ia se pagar 2,1 para o especialista, para igualar o piso, ia se criar ia se pagar o ATPC para o adjunto e abreviar os 3 anos, né, e o complemento até ele acessar, e a ideia era acessar logo de cara, acho que seriam 400 que acessariam, né, e isso eu sei que depois, com acesso a esse parecer, né, que também não posso divulgar como é que eu cheguei nesse parecer, porque ele era restrito. O projeto de lei agora é diferente, aí a gente não teve acesso, porque me parece é o seguinte, já arrumaram um jeito que eles estavam pretendendo há muito tempo de acabar com a ATP modular.
De 25, 25 e 25. Ou seja, por isso que a questão dos 2,1, né, e a questão da diferença de sala não vai trazer tanto impacto, porque você vai congelar. Para os que já estão hoje no modelo, você congela o ATPC, né, modular, você congela para esses que já recebem, e os daqui para frente, os que entrarem, os que acessarem, né, que eu pensei que quando ele acessasse, ele entraria nesse sistema modular, de 30 para 40, pelo menos, né? É isso até que estava mais palatável, né, vamos dizer assim. Mas aí eu penso que há uma inconsistência jurídica aí quando você passa a tratar pessoas, profissionais que estão na mesma situação jurídica em condições desiguais, até pela jornada. Porque você vai ter um profissional com uma jornada de 40 horas semanais, ganhando mais, e o outro de 30 horas semanais, fazendo a mesma coisa, a mesma atividade. Ó, então, a sensação que eu isso fiquei... vai ferir o princípio da impessoalidade, né, ou da igualdade. A sensação que eu tratar fiquei é que iguais é o de seguinte, forma desigual. O baile estava indo bem, né? Estava legal, estava dando tudo certo. E aí deu meia-noite e a carruagem está virando abóbora. Nós precisamos dar um jeito de, né, salvaguardar esse debate até aqui, para o baile continuar, né? Dá tudo certo, porque esse finalzinho aí realmente o tom está difícil de entender. Porque assim, nós estamos mexendo em carreira, fato. Nós estamos aí num debate de PCCS. Nós não podemos criar uma forma de garantir piso que destrua qualquer perspectiva de carreira e salário, né? Cargo, carreira e salário. Então, Chico, assim, Everton, explica aí para nós os objetivos disso, porque não está palatável. Não tiraram a escama do peixe. O que a gente poderia fazer, Chico, aí você verifica, se poderia ser a transição, então, assim, para os convocados, a partir da aprovação da lei, a regra é essa. Aí a pessoa aceita ou não, sabendo que o máximo que ela vai ter é as 30 horas. Os que estão como adjunto ou especialistas, eles teriam a perspectiva e a possibilidade de chegar no novo nível 3 para 40 horas. Aí eu acredito que seria algo... A gente pode levar essa situação para o jurídico, analisar, aí seria uma nova regra de transição. Porque assim, a ideia é o quê? Se adequar ao que todos os municípios e o que o Estado faz. 30 horas. Né? Bauru tinha essa situação diferente. Os que estão nós hoje... temos que falar um por vez e tem que vir no microfone para a gente poder chegar no que a gente quer. Aí, ninguém vai engolir nada que não seja da vontade. Nós vamos construir. Mas é importante falar aqui para ficar registrado e para a gente poder caminhar para um entendimento. Seja ele qual for. Ou não também, né? Porque tudo está na mesa. Até onde eu lembro foi uma orientação do jurídico, não lembro se verbal ou escrita, essa solicitação que o Zé Vitor comentou. Mas, devido a essa situação, eu entendo, quem está hoje tinha essa perspectiva, eu acredito que se a gente colocar... Quem está na regra hoje permanece. Perfeito. E os convocados, chamados no concurso, que assumirem vaga a partir da aprovação da lei, da publicação da lei, sabem já que o limite é ali, aos 30 horas. Então, a gente cria uma regra de transição para os entrantes. Os que estão, se quiserem, se não quiserem, não acessam, né? Hoje tem essa perspectiva, mas se quiserem, pode chegar às 40 horas. A gente vai ter que fazer esse debate. Só que a gente tem que ver também... Só que aí a gente tem que ver também com o jurídico. A gente está a Melissa pediu a palavra também. Quando eu faço a observação da carreira, do cargo da carreira e do salário, eu faço na perspectiva de quem está e na perspectiva de quem vai entrar. Porque, como disse aqui a professora Marildo, nós não podemos fazer um arranjo momentâneo. Nós estamos semeando os saberes do futuro, né? Quem são os professores que vão se apresentar? Ele falou aqui dos números de baixa cotidiana que se tem de quem entra. Nós não podemos criar uma situação estática ou parasitária que impeça que a carreira seja atrativa. O futuro da educação não é só hoje e amanhã, é daqui 5, daqui 10, daqui 15, daqui 20. Estamos brigando por piso, por reconhecimento, certo? Mas isso, repetindo, é olhando de drone, né? Olhando daqui para o futuro. Então, é algo para ser analisado. Como é um ingrediente colocado hoje
Nós não vamos chegar a uma compreensão sobre isso hoje. Até porque nós já esgotamos aqui o nosso tempo. E esse é um detalhe importante, né? Eu, particularmente, que fui resiliente junto com todos para trazer esse debate até aqui, primeiro obstaculizando o abono, segundo enfrentando o debate daqueles que queriam o abono de todo jeito, só para virar o consignado, terceiro nas audiências e nos bolos, não quero ser avalista, né, da morte da carreira de ninguém. Não vou fazer isso, senhor, não quero. Então, eu acho que fomos bem até uma parte, eu acho que o desenho está melhor até um certo ponto do que aquilo que nós discutimos na outra. Porém, eu ainda estou saindo daqui com a percepção, né, de que o príncipe está virando rato aí bem no meio do encerrar o baile. Dani, tem que... Assim, ó, as observações você pode fazer todas, mas vou pedir assim, para você vir aqui no microfone, garantido. Né? Quando acabar a audiência, a gente vai continuar debatendo. Melissa, você já tinha feito a observação? Você quer fazer? Por favor, fica à vontade. Ó, primeiro que você acaba com a carreira, isso daí já ficou claro. Né? A carreira que a gente tem hoje não interessa se nos outros municípios não é assim. Bauru foi um ganho ao longo dos anos. Vocês dois são prova. Tá? Eu quero saber, quero que ou você, o Tom, né, alguém me explique o motivo disso aí. Por que essa parte foi colocada? Qual é o motivo? Não encaixa a lei? Quero saber exatamente o motivo. Foi um apontamento do jurídico? Foi apontamento jurídico. Você leu isso no apontamento jurídico, Chico? Não. É necessário, para acontecer o PL como ele está, é necessário isso? Não é, gente. Assim, ó. Parecer que você leu não tinha isso. O parecer ele não adentra essa nova modelagem. E ele se posiciona, não, pelo menos o que eu vi, não sei se depois isso na análise do... Ele se restringe, ele fica cingido, aquele que eu tive acesso, às questões da proposta... Hã? Que nós discutimos aqui. Isso, a reunião de julho, aquele parecer jurídico se cinge àquelas observações aqui, que seria a questão dos 2.1, e depois a questão da abreviação dos 3 anos, do ATPC para o adjunto, da questão da ilegalidade de não disponibilizar o terço da lei para o adjunto sem interação com o educando. Ele cingia o que eu vi. Então, depois dessa que o Chico viu, tem outra. Passou de novo, por qual motivo? Voltou para o jurídico, de alguma forma, para ter esse apontamento? Estamos tentando entender, para a gente ver se a gente faz uma conciliação para buscar um resultado. Não é? Vamos só para tentar explicar. Tá. Passou pelo jurídico, foi feitos os apontamentos que não atendiam todas as reivindicações que foram apontadas aqui na última reunião. E a gente levou para a prefeita falou assim, é importante que se tenha o ATP para o pessoal do magistério. Com base nisso, a gente ia mandar o projeto de lei, a gente segurou o projeto de lei e fez os apontamentos para que fosse, a partir dos estudos, né, com a Secretaria de Educação, para que fossem indicados a melhor forma de a gente atender a questão do ATP. Isso, a partir de 1/3 da lei do Magistério Federal. Essa questão foi discutida em reunião. Não, até aqui nós não temos discordância com o apontamento da prefeita. Não há um parecer jurídico escrito, entendeu? Especificamente, o que o jurídico falou sobre isso? Porque a lei diz que é no mínimo 1/3. Isso, exatamente. Só para você entender como que funciona. A gente escreve o texto, caminha para o jurídico analisa, a gente não ficou legal essa parte. A gente tem a pressa de entregar esse projeto de lei e a gente senta e discute ponto a ponto. Acho que fica melhor isso, fica melhor assim, para acelerar o processo.
Tá, e acelera o processo e acaba com a carreira? Não, vamos... Não, pera lá, Yara, pera lá. Ainda estou tentando entender a fase. Sim, o projeto não foi apresentado ainda, então a gente está aqui para discutir, inclusive, por isso a gente está colocando todos os pontos, sendo transparentes. Sim. Isso é impossível a gente seguir daqui para frente desse jeito. Qual que é a solução? Vamos permitir que isso aconteça daqui para frente, não vamos permitir que isso aconteça, ou do jeito que foi explicado. A gente está aqui para entrar num consenso. Porque, na realidade, vamos supor que a gente decida aqui que, desse modo, não vai prosseguir. A gente vai ter que rever o projeto de lei, conversar de novo, para tentar achar a melhor saída. Aí, o que acontece? Eu estou em vias de entregar o impacto. Isso vai impactar também. Para o futuro, a gente vai ter que colocar tudo isso no papel. Eu queria deixar claro que a lei do Piso Nacional do Magistério, ela estabelece um mínimo, mas não um máximo. Exatamente. Né? Ela parte de um mínimo, entendendo a necessidade dos 2/3 sem interação com o educando, do 1/3 sem interação com o educando, por conta, né, da necessidade do planejar, que é uma ação indiscutível na carreira do professor, precisa acontecer, mas ela não estabelece o máximo. Né? E eu vou fazer um apelo. A qualidade de quem vai procurar o concurso da Prefeitura de Bauru, num modelo em que você não tem uma possibilidade de carreira, nós vamos entrar aí num outro problema, que na educação, gente, tudo é ligado. Tá? Valorização, ensino-aprendizagem, carreira, futuro, ensino-aprendizagem. Não dá, vereadora Estela, para você descolar isso. Então, eu quero deixar claro que a lei estabelece um mínimo e não um máximo. E é uma luta histórica esse plano de carreira que os professores, e os mais antigos, muito antes do que eu, que estão aqui, Yara, Zé, Cris, e, de repente, a gente pegar tudo isso e fazer assim. Não. A gente quer melhorar. A gente não quer piorar. Eu sou egressa do sistema privado. E vim atraído pela carreira, eu não vou negar. E posso dizer isso aqui de peito aberto, porque o salário do Sistema S também é publicado. Saí do Sistema S ganhando quase 5 vezes mais do que eu ganhava. Hoje, na Prefeitura de Bauru, que é um dos maiores salários, não o maior salário de professor, é do Sistema S. E vim, sim, gente, atraída pela carreira, em fazer carreira do sistema público e pela minha vontade em trabalhar no sistema público. Isso desde os tempos da faculdade. Agora, a gente tem que pensar uma outra solução. Não podemos perder essa evolução de carreira. E eu estou fazendo um apelo, não é por mim, não. Porque dessa forma aí eu estou dentro. Eu estou falando de quem vai vir. Eu quero lutar, inclusive, por quem virá. Deixa só eu tentar dar uma sintetizada aqui, porque é o seguinte. Esse impasse em que nós chegamos no final acabou sendo superlativo em relação a tudo que a gente andou a audiência inteira. Eu estou sendo lembrada aqui do horário, não é, que a gente tem as restrições de tribunal com a questão de hora extra. Essa não é uma discussão que a gente encerra em meia hora, nem uma hora. Então, infelizmente, hoje nós vamos ter que encerrar essa discussão levando para casa uma tarefa. E vamos ter que voltar para a mesa. Como o governo vai digerir isso, eu não sei, porque eu vou embora sem entender em qual momento isso entrou e por intermédio de quem. Entende? Eu não entendi ainda se foi o primeiro parecer, se foi uma revisão do parecer, se o parecer foi enviado tipo Tó analisa, né, e depois me manda, que também cria uma dificuldade, porque às vezes é melhor pôr embaixo do braço e sentar ali com o procurador, já discutir questões que às vezes saem do viés da análise dele mais restrita jurídica, não é? Por exemplo, o viés da progressão da carreira e da preocupação com a qualidade da educação, é o viés da ordem do dia, da legalidade que o procurador vai analisar? Obrigatoriamente não. Então, não vai dar para nós tentarmos, em 10 minutos, aprofundar isso. Posso só? Eu vou ter que encerrar, Yara,
Não adianta a gente tentar, porque não vai ser em 5, nem 10, nem 20. Então, assim, nós vamos ter que fazer uma reunião mais alongada, debatendo o último ponto. O último ponto complicou tudo. Não dá para, né, não dá para encerrar hoje, nem colocar mais 5 minutos, mais 10 minutos. Nós só vamos criar mais um pouquinho de polêmica, mas está dado que não tem acordo na forma como está sendo tratada com essa garantia de piso a evolução na carreira. Se não está, nós vamos ter que voltar para esse debate, certo? Então, nós vamos marcar de novo, vamos convocar outra vez, e, neste meio tempo, eu sugiro que a gente vá estabelecendo alguns diálogos para tentar entender. A parte mais importante, eu vou encerrar dizendo o seguinte: a parte mais importante é que a gente compreenda por que esse item entrou. Eu não consegui entender por que esse item entrou. Certo? Nós vamos ter que debater o porquê entrou e qual a forma que nós poderemos utilizar, construindo com o governo a forma de que ele saia. Ele adentrou num espaço que tirou todo o brilho de se garantir o piso, porque se mata a perspectiva de cargo, carreira e salário, certo? Então, eu vou pedir permissão para vocês, até porque o presidente até já sentou aqui do meu lado, está me olhando aqui de 5 segundos. Vai chegar um momento em que essa Câmara vai poder encerrar a audiência pública e reunião pública 11, meia-noite, como já aconteceu em 15, 20 anos atrás. A gente saía daqui 1h da manhã, debatendo democraticamente. Não é a realidade dos dias atuais, infelizmente. Eu acho que a primeira parte da reunião, boa, interessante, apresenta perspectivas que eu entendi que foram bem acolhidas. A parte final, repetindo aqui, né, a fábula da Cinderela, a carruagem virou abóbora. Nós temos que buscar o encantamento de novo, para que a gente possa construir esse acordo antes do PL vir para a Câmara. Tá certo? Então, nós vamos conversando aí, entre amanhã e depois, para ver em que modalidade a gente remarca. Reunião pública como essa, uma reunião restrita menor primeiro, possivelmente no gabinete, onde a prefeita esteja, porque eu vou sair daqui com a percepção de que essa é uma decisão política. E essa decisão política obstou a conclusão desta reunião pública como a construção de um acordo. Tá certo? Nós vamos, então, marcar... Foi quase, né? Aquele quase gol, mas não foi. Está quase lá. Mas nós somos resilientes e nós vamos voltar para essa mesa. Tá certo? Gente, agradecendo a presença e o debate de todos, com o compromisso de reagendarmos para os próximos dias a conclusão desse debate, nós vamos declarar encerrada esta reunião da Comissão de Fiscalização e Controle às 18h22.